Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar de um conceito fundamental para você conseguir ganhar dinheiro com as opções, que é o delta, uma das gregas das opções. Se você nunca ouviu falar disso, é muito importante, vou te explicar agora. Então já vamos começar, vamos para minha tela aqui. Então a gente está falando do delta, que ela é uma das gregas das opções. Vamos lá, só para você entender o que é essa ideia de gregas. Teve alguns matemáticos que desenvolveram um modelo para tentar calcular o que interfere no preço de uma opção. E perceberam vários fatores, como taxa de juros importa, o tempo de vida da opção, qual a distância dela para o vencimento importa. Perceberam também que quão perto ou longe da ação importa. E para cada um desses fatores eles colocaram o nome de uma letra grega. E a letra grega que representa a sensibilidade, o quanto que a opção está perto ou fora do dinheiro, essa grega é o delta, que seria basicamente a sensibilidade do prêmio da opção à variação do preço da ação. Então, se você entendeu ou não, basicamente o porquê disso existir, por que existe gregas é isso. É um modelo matemático e para cada variável colocar o nome de uma letra grega. Então vamos aqui para minha tela. Então aqui basicamente hoje nós vamos falar o que é, para que serve, aonde você visualiza isso e como os market makers usam essa letra grega. Então, basicamente, o que seria quanto que eu vou ganhar caso o mercado suba ou caia. O delta tenta medir exatamente isso. Quanto você ganha com a variação da ação. Então, se a ação subiu R$1, quanto que vai valorizar a sua opção? Não precisa ser só a sua opção, pode ser a operação estruturada, que tem várias opções e tem uma ação no meio lá também. Tudo isso dá para medir através dessas gregas. Então, quanto que a gente ganha se o mercado subir, ou então quanto a gente perde, ou quanto a gente ganha se o mercado cair, ou quanto a gente perde. Isso é medido pelo delta. Então a gente pode falar que a sensibilidade é o preço da ação. Por exemplo, a gente nem vai falar dos números agora, mas o delta pode ficar positivo, pode ficar negativo, ou ele pode ser zero. O que significa cada uma dessas coisas? Um delta positivo, você tem ganhos quando a ação sobe. Então você ganha na alta da ação e também você perde caso a ação caia. Então você vai andar junto com a ação. A ação sobe e o seu prêmio sobe. A ação cai e o seu prêmio cai. Você ganha ou perde dinheiro junto com a ação. Agora, se você tem um delta negativo, você tem um comportamento inverso. O delta negativo seria aquela pessoa do contra, que faz o contrário em todas as vezes, Então aqui o delta negativo, se a ação sobe, você perde dinheiro, e se a ação cai, você ganha dinheiro. O delta negativo a gente pode ver de maneira fácil numa compra de uma put. Se você está comprado numa put, ela tem um delta negativo. Ela ganha com o mercado caindo e ela desvaloriza se o mercado subir. Além disso, além do delta positivo e negativo, a gente pode ter um delta de zero. Um delta neutro, como a gente pode falar também. Basicamente, não importa a direção da ação. A ação sobe ou cai. Não importa para você, a operação vai ter a mesma dinâmica. E aqui a gente tem várias operações diferentes que podem ter essa característica, que vão ganhar usando outras coisas, outros fatores. E também o delta, como cada opção, quanto mais perto do dinheiro ou fora do dinheiro essa opção estiver, ela vai ter uma sensibilidade diferente. Ela vai te dar um lucro maior ou menor dependendo dessa distância do preço da ação, Quanto mais perto do preço atual da ação. Então vamos dar uma olhada no Profit para você ter uma noção do que eu estou falando. Então aqui eu estou com Petrobras, estou com o vencimento desse mês aqui, que vence dia 21 de outubro. Aqui em Layout eu vou clicar e vou escolher um layout que tem o delta. Então aqui tem contratos abertos e o outro aqui tem delta. Cliquei, como você pode ver, o delta está aqui. Então, basicamente, essas gregas aqui, esse delta, ele simula a compra de um lote dessa opção. Então, se você comprar um lote, que são 100 opções, você vai ter um delta 0,73 nessa opção aqui, que está no strike 29, e Petrobras está em 31. Agora, se você for numa call 31, o delta vai ser 0,56. E se você abaixar aqui, você for para um strike maior, por exemplo, um strike 33, o delta já cai para 0,28. Um detalhe aqui, quando é 0,73, a gente pode falar também que é 73%. Então, se você vê um delta em porcentagem, é a mesma coisa. Mas a primeira coisa que eu queria te mostrar aqui, na verdade, é só para você notar o sinal de positivo ou negativo. As puts aqui, pode perceber que estão todas
com um sinal negativo, ou seja, elas têm um comportamento inverso ao preço da ação e a gente consegue ver pelo sinal do delta. Então aqui, se eu simular a compra de 100 opções, a gente tem aqui um delta 0,56. Aí tem um detalhe, que existe esse delta aqui da grade, que seria a compra de um lote, né? A compra de 100 opções. Só que, em vez de eu comprar, eu posso vender. Se eu clico em vender, eu vou estar fazendo uma operação contrária. Olha aqui que interessante. O delta aqui vai ficar negativo, mesmo que eu esteja usando calls. Por que o delta ficou negativo? Porque em vez de eu comprar, eu estou vendendo. Então eu estou tomando uma posição contrária daquela que eu estava tomando antes. Então isso aqui é legal você perceber que não é porque é uma call que o delta vai ser sempre positivo. Vai depender do que você está fazendo com essa call. Você está comprando ou você está vendendo. Então isso é algo interessante de você notar e perceber também que aqui no Profit, assim que a gente mexe na operação e ele vai montando a operação aqui embaixo, ele vai mudando o delta. Por exemplo, se eu colocar o dobro de quantidade, o delta vai ficar dobrado. Se eu colocar 3 vezes a quantidade, vai colocar o delta 3 vezes maior. Por que isso? Porque a operação está em quantidades diferentes. Então, o quanto que eu vou ganhar caso o preço da ação suba ou caia, vai ser uma quantidade diferente. Então, isso é importante. Então, 300 opções tem um delta 1,68. Se eu comprar, vai ser um delta positivo. Se eu vender, vai ser um delta negativo, no caso aqui das calls. E tem uma coisa interessante, aqui com delta, a gente pode fazer conta de quanto que a gente está posicionado, exposto com a alta ou a queda da ação. Por exemplo, você já pode ter pensado em se proteger na Bolsa de Valores. O que é se proteger na Bolsa de Valores? Basicamente é você calcular quanto você está exposto em delta, que basicamente é a direção do mercado, a exposição à direção do mercado. Se você não quer perder se o mercado cair, então você não quer estar delta positivo, que o delta positivo ele perde se o mercado cai. Então o que você faz? Quem se protege, compra uma put, o que é a put? É um delta negativo. Se você quer se proteger, faz uma trava de baixa, faz um collar, você shorteia uma ação, shortear é alugar uma ação e vender ela. Se você fizer qualquer operação para se proteger, na prática, o que você vai estar fazendo? Você está tentando diminuir o seu delta, você está querendo fazer seu delta ficar perto de zero ou às vezes fazer até um delta negativo, porque aí se o mercado cair você ganha. Então é legal você entender que o delta não é só uma figura, não é só uma coisa imaginária. Ele serve de fato para você fazer conta do seu portfólio, para você saber o quanto que você precisa se proteger. Então aqui, só para ter um exemplo aqui, um exemplo bem simplista para você entender um pouco. Se você fizer uma operação, pode ser a compra de uma call, pode ser a compra de uma ação. Se você comprar uma ação, quanto que você vai ter de delta? Caso você não tenha entendido, mas a opção, o delta é quanto varia com a variação da ação. Então a própria ação ela vai ter um delta de 100%, um delta de 1. 1 é a mesma coisa que 100%. Então se você tem lá uma série de ações, você tem um delta positivo. Você pode nem saber de opções. Se você está comprado em ações, você está delta positivo. Quando você quer se proteger, você tem que arrumar alguma maneira de ficar delta neutro, ter um delta menor para perder menos se o mercado cair. Então olha a minha tela aqui. Se eu faço uma operação, qualquer que seja, eu compro lá 50 delta. Eu comprei 50 ações, por exemplo, eu tenho um delta 50. E aí eu pego e faço venda de call. Além disso, eu compro puts e faço uma trava de baixa com put, alguma coisa do tipo. E aí eu acabo vendendo delta, né? Eu acabo adquirindo um delta negativo aqui de 30 e depois de 25. No final, como que eu tô? Eu tô posicionado e exposto para ganhar se o mercado cair e perder se o mercado subir. Tô com delta menos 5. Então, olha que interessante. O delta ele é quantificável, dá para a gente fazer conta. Então vamos voltar aqui para o Profit para você entender. Então vamos supor que a gente está aqui no Profit e você quer comprar aqui, você já tem. Vamos supor que você já tem lá 1.000 ações. Você tem 1.000 ações de Petro 4. Isso vai gerar aqui um delta 10, né? Um delta 1 é 100%, isso aqui seria um delta 1000%, né? Mas enfim, o importante é você entender que basicamente você está com delta 10. E agora? Você tem essas ações,
Como que você protege as suas ações? Você tem que arrumar maneiras de diminuir o seu delta. Uma forma seria talvez fazendo uma trava de baixa. O que às vezes o pessoal faz? Tem várias operações, eu vou simular alguma aqui só para você entender. Mas o que as pessoas às vezes fazem é uma fence. Fence é fazer venda coberta e depois fazer uma trava de baixa. Como que faria uma fence aqui? A pessoa viria aqui, venderia uma call, vamos pôr na mesma quantidade, que seria na mesma quantidade, e olha que interessante, o delta da operação já caiu para quase metade. E agora a pessoa pega aqui esses 98 centavos e monta uma trava de baixa. Como que seria uma trava de baixa? Vamos olhar aqui, a gente compra uma put um pouco mais cara, vende uma mais barata. A gente precisa aqui, para ficar uma fence bonitinha, a gente teria que recuperar aqui uns 30 centavos pelo menos. Vou colocar nisso daqui. Agora vamos colocar 1000 opções. Olha que interessante, o delta aqui já caiu para 3. A gente tirou mais 2 deltas. Olha o gráfico de payoff, né? Você ainda está perdendo com o mercado caindo, está ganhando com o mercado subindo. Agora, se você realmente quer uma proteção maior, o ideal é você ficar com delta mais perto de zero. Poderia ser aqui, por exemplo, vamos aumentar a trava de baixa. Pronto, o delta aqui está bem próximo de zero, agora ele está 0,04 negativo. Então, basicamente isso. Olha aqui que a pessoa fez aqui, por exemplo. A pessoa tinha as ações da Petrobras, ela quis se proteger. Como ela faz para se proteger? Ela vai pensar no delta. Então, ela vende call, tá? Então, seria uma venda coberta aqui e faz uma trava de baixa com put. Com isso, ela monta uma fence, ela está com delta bem próximo de zero. E aí, quando a pessoa realmente quer se proteger, ela vai acompanhando o delta, porque conforme o mercado se move, o delta é dinâmico, o delta vai mudando também. E com isso, ela vai gerenciando a posição e vai se protegendo. Essa é uma das funções do delta, te ajudar como guia para você fazer o que você quer. Você quer se proteger? Então você tem que ficar com delta próximo de zero. Você quer ganhar com a queda do mercado? Você tem que ficar com delta bem negativo. Você quer ganhar com a alta do mercado? Você tem que ficar bem positivo. Eu, por exemplo, com as minhas operações, com opções e a minha carteira, baseado no cenário atual aqui que eu vejo, que a gente está num cenário que no médio e no longo prazo é bem positivo para a bolsa está barata, ao meu ver, tá? Isso não é recomendação nenhuma. O que eu faço? Eu opero de maneira muito delta positivo. Então, quando o mercado sobe, as minhas operações, as minhas ações, as minhas opções, elas valorizam bastante. Então, o delta ele serve para você ter consciência de quanto você está posicionado, quanto você está, e se você não tiver do jeito que você gostaria, você olha e vê que seu delta está baixo, você pode aumentar seu delta fazendo operações delta positivo. Você vê que está delta neutro, mas você queria ganhar era com a alta da ação, então você pode ficar mais delta positivo. Você queria ganhar na queda, vai ficar mais delta negativo. Você quer se proteger, você vai buscar operações para neutralizar, para bater aí nesse delta positivo que você tem e ficar no final com delta zero. E por fim, como que os market makers usam o delta? Eles usam uma operação chamada delta hedge, que seria basicamente se proteger através do delta. É isso aqui que eu estou te falando. Então a pessoa ela vem, o market maker, por exemplo, para você comprar uma opção, se você não sabe, market maker, que seriam os formadores de mercado, eles operam, eles dão liquidez aqui, eles colocam ordens para fechar negócios contigo, mas eles têm uma estratégia para que eles não fiquem posicionados na direção do mercado. E vou te dar um exemplo. Eles vão pegar uma opção aqui, vão pegar uma opção que tem baixa liquidez, por exemplo, essa daqui. Essa opção tem baixa liquidez, ele vai olhar aqui no Black Scholes, a opção deveria valer, como você está vendo na minha tela, 0,89. E aí ele está vendendo, né? Ele vai vender para você comprar dele. Então ele vai colocar aqui 0,89 é uma volatilidade implícita de quanto? Volatilidade implícita de 47. Ele vai vir aqui, vai colocar uma volatilidade implícita um pouco mais cara, talvez 55, talvez 58. Vamos pôr que ele vai colocar 58 de volatilidade implícita aqui. Então ele vai jogar um prêmio lá de 1,49, ele vai ficar escondido com a seguinte ordem aqui, ele opera via robô. Eu vou fazer essa operação e vou vender essa opção por 1,49. Então ele deixa lá escondido,
aí você manda a ordem e acaba comprando dele a 1,49. E aí você compra, vamos supor que é uma quantidade bem grande, né? Ele fez bastante negócios e vendeu aqui 10 mil puts. A put ela tem delta negativo. Se você vende, então você tem um delta positivo. Então olha que interessante aqui. Se ele vende 10 mil dessas opções, ele vai ficar com delta 0,65 e ele precisa neutralizar, ele não quer ficar exposto na direção. Como que ele ganhou dinheiro aqui? Ele ganhou dinheiro colocando um preço mais caro. Ele escolheu uma volatilidade implícita maior. Caso você não saiba, a volatilidade implícita é a régua de quanto caro ou barato as opções estão. Então ele joga lá a volatilidade implícita mais alta e assim que ele fecha o negócio, ele vem e compra a ação. Ele vem aqui, por exemplo, pode ser tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro, mas vamos supor que ele vem no mercado à vista aqui e compra ou vende a ação. No caso de venda de put, ele vai vender a ação para ficar com delta negativo. No caso, se fosse com calls, né, aí ele ia fazer o contrário. Então, nesse caso aqui, vamos pôr mais um zero aqui, porque o delta está muito baixo. Delta 6, o que ele faz? Ele vem e shorteia 600 ações e fica com delta aqui quase zero, né? Ele escolhe aqui uma quantidade para ficar bem perto do zero. No caso aqui as quantidades estão pequenas. Então basicamente é isso. Então, por exemplo, com calls, vou fazer um exemplo melhor aqui com calls, para o delta ficar maior aqui. Ele vem e vende para você várias calls. Ele vende aqui, não só para você, mas para o mercado inteiro, né? Ele vende 100 mil calls, tá com delta menos 578. O que ele vem fazer? Ele vem e compra a ação até chegar num delta bem perto de zero. 576 de delta, ele vai aumentando a quantidade aqui e vai vendo quanto que precisa para ele zerar esse delta. Então, para ele neutralizar aqui 100 mil calls que ele vendeu, ele teria que pegar essa proporção de ações, né? Mais ou menos 0,58% dessas calls aqui teria que ser ações. Daria aqui 57.800 ações, quase 58 mil ações. Com isso ele teria um delta perto de zero. E aí ele teria ganho na volatilidade implícita, né? Ele ganhou porque ele vendeu opções caro. E aí ele neutraliza o delta dessa forma. Se a ação mudar, ele vai vendendo ações ou comprando mais ações para ficar sempre com delta zero. No final das contas, ele acaba que zera as posições dele, tanto de ações e no final as opções ou vão para exercício ou viram pó. De modo geral, ele zera tudo e acaba ganhando aí um valor em cima das operações porque ele vendeu as opções por uma volatilidade implícita mais cara. Então, basicamente, essa é a dinâmica que os market makers usam. Isso é uma maneira bem simplificada, né? Eles têm modelos sofisticados, mas de modo geral é sempre tentar neutralizar o delta e ficar com o delta bem perto de zero e ganhar nas operações pela volatilidade implícita. Tudo para eles é baseado em volatilidade implícita. Então é isso, espero ter aberto um pouco sua mente para o delta, né, que é uma grega bem importante no nosso dia a dia. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de ajuda, manda aqui também. E se você gostou do vídeo, deixa o gostei, isso ajuda bastante o vídeo. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.